Olá, comunidade ACCA, estamos de volta com o segundo episódio com a Elissa Soares. Elissa é professora, pesquisadora, criadora de conteúdo, comunicadora, uma mulher porreta, ó, aqui, mas com coração desse tamanho, com a cabeça desse tamanho e com a sensibilidade incrível. No episódio passado, a gente fala da importância da literatura para o mundo e para ela, dos programas do Didocéia e do Didocast, né, que são 2 programas que estão no ar, da história de vida dela, dos desafios em ser mulher, num programa de mulher, os ataques que as mulheres sofrem, e, enfim, coisas interessantes que faz parte da sua vida também. Entra lá. Se você não viu o primeiro episódio, vai lá, volta, compartilhe. E agora a gente vai continuar o papo com a Elissa. Elissa, fala pra gente como é que nasce os seus vídeos, como é que você escolhe um livro, como é que nasce isso? Márcia, quando eu começo o canal, né, quando a gente começou ali em 2019, que foi muito por essa necessidade de ficar falando de literatura logo depois de uma demissão, que foi traumática, eu meio que fui escolhendo aquilo que eu tinha mais domínio e, sabe, apego emocional, afeto mesmo. Então eu comecei fazendo muitas coisas sobre Edgar Allan Poe, sobre Machado de Assis, que não tem como não amar Machado de Assis. Eu tenho um vídeo meu sobre a gaivota do Anton Chekhov, um escritor russo. Eu gosto muito dos russos, que é um dos vídeos mais visualizados, mais comentados até hoje. Eu acho que ele é o segundo ou terceiro vídeo do canal, que eu produzi assim com muito amor. Eu tinha uma aula muito boa sobre ele, pronta sobre ele. Então, vai muito. Na verdade, quem ditava muito no começo as demandas era eu mesma. Aí, a partir do momento que o canal vai ali para o terceiro ano de vida, aí é o público quem dita as demandas, né? Aí eu começo a receber muito feedback, muita caixinha de Instagram, porque as pessoas que seguem no YouTube seguem no Instagram também, comentários no próprio YouTube, né? De gente me procurando nas redes sociais, olha, fala sobre o autor tal, qualquer obra do autor tal, ou determinada obra tal. E aí eu começo a me voltar também mais para obras de vestibulares, obras que são muito recorrentes no Enem. Então eu começo a dar muita vazão para a literatura brasileira e principalmente para a literatura contemporânea, brasileira contemporânea, que é muito recorrente no Enem. Então, eu começo a atender mais demandas externas. E aí nasce, então, sabe, tem vezes que eu falo, eu quero fazer um vídeo para mim. Aí eu vou lá e programo, faço um roteirinho para mim e gravo o vídeo como se eu fosse assistir. E nem assisto. Eu não consigo assistir os vídeos que depois eu gravo. A gente cansa. A gente cansa da própria voz. Mas Eu falo que eu não aguento me ver e não aguento me ouvir. Fala, nossa, que meio enjoada. Eu fico assim, nossa, enjoada demais ficar falando, mas uma vez só tá bom. Que aí eu escuto a minha própria voz, né? Então, só que o povo dá um retorno legal, né? Então, normalmente essas demandas elas variam. Mas hoje, né, atualmente, as demandas externas, elas têm se imposto mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acredito muito essa questão da emoção, né? Por exemplo, como pesquisadora, as minhas pesquisas servem para a minha vida, né? E eu tenho uma coisa que ultimamente eu ando sentindo muito isso. Sabe quando a felicidade brota nos olhos em alguns momentos e são muito singelos? Uhum. São momentos singelos. Quando eu vejo os cachorros brincando com eles, ou que eu vejo alguma coisa que é tanta violência que a gente vê, anda aqui, eu moro no centro de Goiânia, cheio de moradores de rua, e dá uma dó de ver, são situações, né, degradantes, mas tem hora, e em alguns momentos, em algum filme, algum livro, quando o olho, eu ando sentindo o meu olho, sentindo Marejando. essa felicidade, não é marejando, é brilhando. Sei. Eu não sei, sabe? É marejando de felicidade. É isso, marejando de felicidade. E tem alguns programas que a gente grava que traz isso, e tem outros que não. Uhum. Sei demais como é isso. Como que é que você sabe pra gente? Por que que eu estou falando isso? Para você que quer começar, é muito. A Elissa tocou em pontos aqui muito, muito importantes. Por exemplo, a gente não está muito ligado com o algoritmo aqui, não. Não. Né? Então,
Eu queria que você falasse, assim, que hora que quando mareja, como é diferente, porque para seguir só o mercado eu acho que tem que ter muita grana ou não sei, eu queria te Normalmente quem faz ouvir. grana é quem já tem grana, né? Só dinheiro puxa dinheiro. Exatamente, é isso. Então, já é uma coisa que eu entendi que eu não vou enriquecer com isso. E no fundo, Márcia, numa boa mesmo, acho que não é isso que eu quero também, sabe? Eu só quero viver uma vida digna, viver bem, né? Mas enriquecer com isso, aí eu teria que fazer coisas com as quais eu não pactuo, talvez teria que passar por cima de mim mesma. E é por isso que eu trabalho com literatura, porque a literatura me faz voltar a ser mais eu mesma, encontrar mais comigo mesma. Então, assim, quando Ser digna de você mesma, né? exato, de não continuar não envergonhando a Elissa menina e a Elissa adolescente, né, que não se venderia para um discurso contra o qual ela, em relação ao qual ela não, Não sabe, compactua, que machuque, que não, dói. enfim, já passei demais por leituras em que, quando eu fui produzir o material, fui produzir o conteúdo, eu fiquei emocionada. E falei, cheguei a pedir, né, pro Lino, que é o meu marido, que grava, vamos parar um pouco, eu preciso me recompor, porque isso aqui. Nunca me esqueço quando eu fui gravar, quando começou a guerra na Ucrânia, eu gravei um vídeo sobre aquele livro Nobel de literatura da Svetlana Alexievich, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, porque na época ficou muito famosa a foto de uma mulher ucraniana que teve um rosto estilhaçado, os estilhaços foram pro rosto dela, ela estava com o rosto todo cheio de esparadrapo. E esse vídeo me deixou muito emocionada. Porque eu tive um misto de sensações. Eu senti muita indignação do que estava acontecendo, né? De tanta violência, uma violência televisionada e nada acontece em relação a isso, mas também muita gratidão por eu não ser aquela mulher naquele momento, naquele lugar. Sabe, esse misto de sensações contraditórias? Isso já aconteceu no podcast, de eu receber pessoas, de conversar com pessoas, quando eu entrevistei, por exemplo, o poeta Wilton Júnior, que é uma pessoa maravilhosa. Ele é professor lá da Letras, Eu da UFG. conheço o Hilton, ele é uma Ele é gracinha, lindo. ele é Eu fiquei tão maravilhoso. emocionada que eu falei, na hora que terminou a gravação, eu falei, eu preciso te abraçar. Ele é um amor. Ele é. E uma lindeza de pessoa, é uma pessoa tão afetiva, tão inteligente, tão Aberto. sensível, acolhedor, sabe? Eu falei, eu preciso te abraçar. Eu terminei e falei, obrigada, você veio para. Ele, eu agradeço pela oportunidade. Eu falei, você está agradecendo? Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com você. Eu aprendi mais hoje com você. Então, uma coisa que é muito importante para mim, Márcia, que me faz sentir que eu estou viva, é saber que eu posso aprender, continuar aprendendo. Coisa de geminiana, ser aquariana. Então, Não, mas nós do isso é. signo de ar, a gente tem essa coisa Não, de aprender. mas é coisa de estar vivo. Eu não Sim, sei quem mas tem que gente que não fala, gosta muito de mas estudar e de não, mas eu aprender. coloquei isso eu acho que é na minha tese. Eu pego 3 epígrafes assim dessa questão. Tem uma que fala assim: eu vou parar de aprender nos 10 últimos minutos De vida, de né? vida. Tem uma galerinha aí, que eu não preciso citar quem, né? Uma galerinha aí nesse país que não é muito do aprendizado, que não é muito do estudar, do aprender, né? Eles querem outras coisas, querem propagar mentiras, fake news, desinformação e tudo mais. Mas, enfim, Mas uma hora as coisas acontecem. Vamos lá. Que a assim, vida, a que a vida vida é a ensine. vida em si tem seu Assim custo. espero. Mas, enfim, eu gosto muito desse aprender. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho no qual eu também me sinto público-alvo desse trabalho, isso me faz sentir que valeu a pena. Então, eu tenho esse tipo de relação também com alguns conteúdos que eu produzo para o canal. Alguns são mesmo para cumprir um protocolo. Ah, isso aqui é uma demanda que está sendo atendida por conta disso e disso e disso. Não, isso aqui vai para o meu coração. Isso aqui é um dos meus preferidos. Mas você começou pelo coração, não foi? Comecei pelo coração. É porque eu penso que é para falar assim, quem está querendo, qual dica que você dá para quem está querendo? Porque é difícil, viu, gente? Ficar nesse lugar onde nós estamos, onde a Elissa está, não é assim, não. Né? Eu não venho aqui falar mentira, não venho sentar aqui, eu nunca, né? Muito pelo contrário. A gente fala que tem processo, que a coisa é lenta, não existe milagre, Uhum. né? A gente não faz uma comunicação mentirosa aqui. Então, para quem está começando, o
que quer, o que você falaria? Não sei se é conselho, quais dicas você daria? Márcia, eu não acho que eu não preciso falar tanto de técnica, porque a gente tem tanto celular. A pessoa pode gravar de um celular, ela compra um microfone de lapela, ela tem um celular com a câmera boa, aí ela posiciona num tripé, usa a câmera frontal, que costuma ser, aliás, a outra, a câmera, né, de trás, costuma ser melhor a captação da imagem. E a câmera frontal tem um problema que você fica querendo olhar para a imagem, para você mesmo, em vez de ficar olhando para a câmera de fato, então isso pode dar uma bugada, né? Inverte e tudo mais. Essa parte técnica, eu acho que tem tutorial na internet suficiente para você poder acessar e conseguir fazer uma coisa bem feita, minimamente boa para as redes sociais. Eu acho que o mais importante é você acreditar no que você está fazendo. Você acredita nisso, sabe? Não, isso é parte do que eu sou, isso é parte de mim. Eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Porque se você não acredita no que você está fazendo, você é o primeiro a desistir. E qualquer comentário desestimulante ou uma carinha torta, sabe, uma Te cara de tira do jogo. te fala, você fala, não, Gente, exatamente no momento que Elissa estava falando, né, que não era só a técnica, que é muito importante, que tem que vir do coração, o nosso microfone de lapela acabou a bateria, e aí nós resolvemos dar um presente para vocês no último programa nosso do ano. Nesse programa você está tendo os dois cenários. Voltamos ao outro cenário. Elisa, obrigada, viu? Porque foi, ó, corre para lá, corre para cá, e você estava falando disso, da questão quando vem da emoção e que tem problemas. Então, que se você acreditar no que estiver fazendo, sim. os desafios vão sendo. Inclusive, eu acho que quero aproveitar a deixa, né? Porque os problemas técnicos, eles são contornáveis, né? Então, você vê que o microfone acabou a bateria, troca o cenário, troca o microfone. Agora, os problemas que são emocionais, psicológicos, afetivos, aí eles podem bugar o negócio, eles podem sabotar todo o processo. Então, se você não acredita no que você faz, você tem que acreditar naquilo que você faz. O que eu faço faz parte de mim, né? Faz parte do que me constitui, é importante para mim. Você vai enfrentar olhares tortos, caras e bocas, gente fazendo pouco caso do seu trabalho. Gente, em quase 7 anos de trabalho com o Didocéia e 2 anos com o Didocast, é claro que em certas situações, em certos contextos, Márcia, eu já vi gente cochichando, sabe? Apontando o dedo, dando risadinha, sabe? Mas você liga para isso? Não por quê? Porque é um trabalho que é importante para mim. Eu sei o que isso significa para mim, do que representa para mim, né? Então isso e nem é um problema. Isso nem agora para mim eu tenho questões técnicas hoje que são contornáveis, né? É Agora porque é muito chato também, né? Tem uma coisa assim, você liga, você não liga, é porque eu pergunto isso porque dói, né? Eu acho que eu penso, eu creio que mulheres como nós, que assumem um lugar desse, é porque é extremamente sensível e delicadas, uhum, mas que tem uma coragem de enfrentar isso, né? Só que de enfrentar o incômodo. não é tão incômodo, e coragem porque tem uma rede, porque coragem sozinho também é kamikaze, né? Então, assim, eu fico pensando que, por exemplo, já me apontaram, já me. Não é anularam, como é que quando você tira uma pessoa da internet, qual que é aquele nome? Cancelar. Já me cancelaram tanto na vida. É tão engraçado isso de ter medo do que eu posso ser ou da minha força, ao invés de me dar a mão, igual que eu falei da Francisca e desses processos que eu estava falando, não sei, é tanta coisa. Eu acho que não foi no programa passado, conversando com a Caene, de uma professora que eu tive na PUC, na época era o CG, e por ser tão cancelada e por gerar inveja ou alguma coisa e tal, e não ser amparada, eu saí de vários lugares
porque eu não tinha instrumento para enfrentar aquilo. Hoje eu tenho, e sei que muitas coisas não são comigo, e eu não sou a pessoa tão importante também assim para achar que é comigo. E eu tive uma professora que pegou na minha mão, no momento de competição, ela partilhou, ela pegou e falou: não, então vai ensinar ali, vai fazer isso. Então eu saí do campo de disputa e passei a entrar no campo de cooperação, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu penso que isso é uma responsabilidade social enquanto educadora. Tem educadoras e tem educadores. E aí eu queria perguntar para você qual é a sua responsabilidade social na internet e como, porque ambos são lugares de educadores e na escola. Eu acho que uma das principais responsabilidades que tenho é falar desse objeto tal como ele é. Uma coisa que eu acho muito problemática nas redes sociais é gente falar absurdos sem algum tipo de sustentação ou de embasamento. E aí tem muita gente que acha, porque a literatura não precisa de embasamento, vou falar de qualquer jeito. E aí fala bobagens, né? A gente vê um monte de gente recomendando dietas absurdas, enfim, medicamentos absurdos, produtos absurdos para situações que podem colocar a saúde da pessoa em risco. Eu acho que fazer qualquer tipo de comentário irresponsável e sem um entendimento, sem uma reflexão válida e importante acerca da linguagem, da leitura, da literatura, pode acarretar problemas cognitivos, problemas intelectuais, problemas de achismos. Esse si, né? É demais, né? Então, assim, a gente tem uma febre de fake news, por exemplo, né? Então, de repente, uma pessoa propaga ou conduz uma leitura irresponsável de uma obra como Dom Casmurro, que é uma obra bem polêmica, que é uma obra que suscita diversas leituras, diversos questionamentos e debates, pode promover uma leitura tendenciosa da obra que pode estimular e alimentar uma misoginia, uma nova onda de misoginia na nossa sociedade, entende? E que já está grande. O suficiente, né? Com tá um tsunami. um monte de mulheres mortas, o feminicídio crescendo, ou seja, uma violência perto da barbárie. Sim, então né? eu acho que eu tenho responsabilidade nesse sentido, de como educadora, de como professora, como eu faço em sala de aula, e eu faço também nas redes sociais, de não entregar necessariamente uma leitura pronta, ou de entregar a minha leitura a partir das minhas impressões pessoais, mas de provocar, de suscitar perguntas, de suscitar questionamentos e promover uma reflexão para quem acessa esse conteúdo, de modo que ele não queira uma resposta pronta e acabada, mas que ele muitas vezes tenha que encarar o fato de que muitas perguntas vão ficar sem resposta, porque o grande X está na questão e não na resposta. E o que você vai falando, por exemplo, eu penso que é um compromisso de educadora, né? Não é dar a resposta, é suscitar o porquê. A pergunta é muito mais importante do que a resposta. Né? Se você que está aí, quer fazer um mestrado, um doutorado, o TCC, e que vai fazer um projeto, você precisa saber fazer a pergunta. E a pergunta, ela é embasada, não é só do seu olhar do mundo. Eu penso que quando a gente dá conta, e aí, eu não sei, teve algum momento da minha vida que eu virei a chave, que foi aonde eu me sentia uma mulher muito rasgada, muito ferida por uma série de ataques mesmo, a minha potência, o que eu era, o que eu insisti em ser. Foi na hora que eu parei de olhar o mundo só a partir do meu umbigo. Eu acho que isso foi uma virada de chave tão excepcional. Você sente isso também? Eu sinto bastante. Eu acho que o meu olhar não é o único, a minha experiência não é única, a minha experiência não serve de base nem de critério para sustentar as experiências outras. E, assim, com devido cuidado, devido respeito, às vezes também a gente precisa reconhecer a nossa própria insignificância, né? Que esse lugar de muita visibilidade, muitas vezes, infla muito o ego também, e é muito difícil.
lidar com... Aí eu estou trazendo uma outra faceta, né? Porque a gente falou tanto da faceta daquela que enfrenta hostilidade, enfrenta cancelamento, enfrenta resistência e sabotagem, mas também tem esse outro lugar, né? De ter que olhar, parar e falar assim, não... O meu critério não, a minha leitura não é a única. Minha leitura de mundo, minha leitura dessa obra não é a única possível, né? A gente tem outras possibilidades e essas outras possibilidades não anulam a minha, e a minha não anula também essas outras possibilidades. Elas se agregam e elas podem coexistir. Ou não. Às vezes não. Às vezes não. Mas que se não coexistam, que não sejam por violência. Que tenha ética e tenha respeito. Que não seja violentamente. Acho que é isso, Márcia. Caminhamos, terminamos aqui, mas 2 coisas ainda que eu queria te perguntar. Primeiro, o que significa para você viver uma autonomia feminina a partir da leitura do corpo e da sua própria vida? Eu sintetizo dizendo que para mim, viver a autonomia feminina é viver sem medo. É eu poder sentar numa sala de espera de um médico dermatologista, eu ir para academia para fazer meu cardio, minha musculação, poder ir para o meu trabalho, poder visitar a casa da minha mãe, sabendo que vou e volto sem ninguém me atacando. E isso, meu corpo, a minha leitura literária, a minha experiência de vida, esses anos todos que passaram, tem saldo suficiente para mostrar que ainda existe medo. Então, enquanto ainda existe medo, eu ainda não alcancei essa autonomia. A autonomia para mim é poder sair de casa e saber que vou voltar sem medo. Lindeza. Olha só, e a outra coisa, o seu programa, o primeiro foi o encerramento do ano. Esse é de abertura. Hoje ele está sendo transmitido no dia 2 de janeiro de 2006. Deixa aí a sua palavra para todos e todas que estão nos assistindo. A minha palavra é ler. É uma excelente fonte de aquisição de conhecimento. E ler tudo. Não só livros, mas ler pessoas, ler situações, ler cenários. Que isso sirva para um 2026 mais crítico, mais inteligente, mais justo e mais aguerrido na luta do dia a dia por uma sociedade mais igualitária. É isso. É isso, gente. A gente começa o ano aqui no Acessar Autonomia com essa potência, com essa voz, com esse compromisso da Elissa Soares, que está aí na luta, nessa construção, sendo educadora, com 2 programas, o Didocéia e o Didocast. Acesse o site, bota o nome dela lá, Elissa Soares, compartilhe e venha conosco. E venha conosco, porque nós aqui temos um compromisso da construção de um mundo que caiba todos os mundos. Queremos você na nossa rede, queremos você junto conosco e queremos que 2026 você tenha a sabedoria e a tranquilidade para enfrentar as adversidades que estão vindo e vão vir muitas. Quero deixar um recado. Não partidário, mas político. Dê uma olhada, hein? Dê uma olhada em quem são nossos deputados, dê uma olhada em quem são os nossos senadores. Esse ano tem eleição, não é só para presidente, não. Vamos dar uma olhada e vamos ver também mulheres cis, mulheres trans, que são progressistas, que vão nos ajudar a construir uma sociedade mais equânime e mais justa. Sigamos esse ano juntas e juntos. Até mais!